A suspensão temporária das exportações de carne bovina para a China levou boa parte do volume que seria destinado aos chineses a ser redirecionado para o mercado nosso, mercado interno. Em consequência, houve redução de preços em todos os elos da cadeia da pecuária de corte. O dado é do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada em alguns números apurados. Você tem aí na tela o preço da carne bovina no atacado, São Paulo, entre fevereiro e março. Para o produtor, o quilo ficou em R$ 18,23, o quilo da carne, R$ 18,23. Na variação mês a mês, 6,6% de queda, e na variação anual, preço caiu 21,7% para o produtor. Isso é o que o produtor fatura, vende em termos de boi, mas convertido para o preço do quilo. 21% de queda na variação anual. Para o atacado, o quilo agora R$ 18,29, queda de 0,7% na variação mensal, entre fevereiro e março, e queda de 11% na comparação com esse período do ano passado. Para o varejo, supermercado, o quilo R$ 40 da carne bovina, na variação mensal 2,4% e na variação anual 2,8%. Você está vendo que para o produtor caiu 21%, mas para o varejo apenas 2,8%. Segundo o analista de boi da Tagro, Vitório Amoroso Neto, é provável que no caso de um pronto levantamento dos embargos, ou seja, um pronto retorno das importações chinesas, os preços ao produtor voltem a operar acima de R$ 280 por arroba e potencialmente reverberem também para os elos à frente da cadeia. Estamos falando de atacado e varejo. Uma vez que, segundo o Vitório, além da maior demanda, o mercado também terá uma referência mais clara do prêmio do boi direcionado ao mercado externo. Aqui comigo, João Pedro Cuti Dias. Tudo bem, João? Boa tarde. Bem. Boa tarde. Eu creio o seguinte, o mercado está muito travado hoje. Você não tem... As escalas encurtaram muito. O pessoal de boi não está vendendo, que você tem uma oferta maior, talvez seja de vaca e novilho. Essa é voltada ao mercado interno. Os cortes de traseiro não alterou muito o preço. Corte dianteiro, eles já estão sofrendo um pouco de pressão em relação à concorrência com o frango, especialmente com o frango. Mas o mercado, se nós olharmos a situação, caiu os abates agora em março, nessa primeira quinzena, com certeza deverão ser bem menores do que foi o ano passado. No passado nós estávamos no pico de preço, nós estávamos com R$ 345 a arroba, nós estamos falando hoje em 280 se subir. Em São Paulo, você está falando, Paulo, né? São Paulo. Então, isso que está acontecendo. Então, o pessoal está segurando. Como tem pasto e como o pessoal ele pode não ganhar muito peso, mas pelo menos não perder peso, ele não vai perder. Então ele vai ganhar 400, 500 gramas, alguma coisa por dia, e mais um suplemento que regra geral, o pessoal estava dando para esses animais que eram voltados para vender, procurando um ágio em cima do boi China, com certeza vão botar peso, vão ficar um pouco mais pesado. Mas não, essa questão, se não durar mais do que 30 dias, não vai alterar muito a questão da oferta de animais para atender esse mercado. Bom, eu tenho aqui, João Pedro, antes de passarmos para o próximo assunto, as cotações da Scott Consultoria. Vamos ver os números já atualizados. Pode colocar, começando pela região sudeste do país. Esses números são à vista, já tem o desconto dos impostos e não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações.
Na região, segundo a Scott Consultoria, 2 alterações no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais. No Triângulo, hoje houve uma queda de R$ 3,00 por arroba e no sul de Minas Gerais, R$ 2,50 de queda. Sul de Minas, né? Agora a região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você vai ver que no Paraná, arroba subiu. Pode mudar a tela para nós, por favor? Arroba subiu R$ 3,00 hoje. Noroeste do Paraná com alta de R$ 3,00 por arroba, R$ 269. Esse é o preço mínimo, R$ 269. Santa Catarina e as 2 praças do Rio Grande do Sul não tiveram alteração nos preços em relação a ontem. Em Goiás também não. Vamos ver Goiás e Mato Grosso do Sul. Na capital, Goiânia, e no sul do estado, não tivemos alteração nos preços, que ficaram mantidos em R$ 244,50 por arroba. Em Mato Grosso do Sul, teve uma alta importante de R$ 3,00 por arroba subiu para 259. Dourados, hoje estável. E em Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul, uma alta de R$ 5,00 por arroba que subiu para R$ 259 também. Igualando, segundo a Scott Consultoria, as cotações em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, apenas a região norte é que teve uma alteração em relação a ontem. R$ 3,00 de queda, arroba caiu para R$ 231,50. No nordeste do país, estabilidade hoje, não tivemos nenhuma alteração em Alagoas, no oeste e sul da Bahia e também no oeste do Maranhão. E, por fim, a região norte do país, segundo a Scott Consultoria, no Acre não tivemos alteração nos preços, em Redenção e Marabá, no Pará, também não, as cotações mantidas. Em Paragominas, hoje uma queda de R$ 4,00 por arroba. Na região sudeste de Rondônia, preço estável hoje, R$ 219,50. E no Tocantins, na região sul do estado, queda de R$ 4,00 por arroba. Na região norte, João Pedro, arroba mantida hoje em relação a ontem, R$ 231,50, segundo a Scott Consultoria. O que chama atenção, Zé, é a diferença de base entre o Pará e Mato Grosso em relação a São Paulo. Mato Grosso dá 18%, isso no passado era um pouco mais de 10%, dá 18% a diferença de base. 220 em Redenção, 224 em Marabá. Dá R$ 54,00 por arroba a diferença com São Paulo, isso não tem lógica. Isso é uma pressão de frigoríficos, o pessoal está jogando pesado lá. Rondônia também é outra região que está sofrendo muito com a diferença de base tão grande. Eu falei com um criador na região de Mato Grosso, que é um pecuarista, que ele tem a oferta de vaca, hoje é quinta, acho que na segunda-feira, tinha oferta de vaca a 210. 210 ele fala, eu vendi um ano atrás a 290. É muito grande a diferença que está ocorrendo. A queda de preço no geral no Brasil, mas a diferença de base entre os polos, porque Mato Grosso é o maior polo criador do Brasil hoje. Rondônia também é um grande polo, Mapará também. O rebanho está crescendo. Está crescendo e você tem uma pressão tão grande e uma diferença de base tão alta. O Pará, tempos atrás, era o grande exportador de bezerro. E vai voltar. Animal vivo, né? Animal vivo, porque vai voltar. É uma alternativa que eles têm, porque a pressão é tão grande em cima do preço da arroba lá que uma das alternativas era essa. É essa, de exportar. Pena que o principal cliente deles era a Venezuela, que está numa situação muito difícil. Porém, ela está melhorando a questão cambial dela em função do aumento do preço do petróleo, e aumento do coisa. Pode ser que ela volte a comprar. E para o Pará seria uma alternativa muito interessante. Vender o bezerro, vender o animal vivo, porque já que a arroba é uma pressão muito grande dos frigoríficos em cima, provocando um aumento, a diferença de R$ 54,00 por arroba não tem essa lógica, não. Não tem cabimento. E é um gado bom. O gado hoje do Pará é gado de ponta, não é
não é tucura, não, é gado. Claro, genética. Genética, não, e pasto, genética, qualidade das pecuaristas lá é muito grande. Então, e no Mato Grosso também a situação é complicadíssima, porque uma arroba que o cara vai produzir no Mato Grosso daqui para frente, vai ter que botar coxo. E no coxo não sai por menos de R$300, ou muito próximo a R$300 o coxo, arroba colocada no coxo. Tem outro assunto aqui, João Pedro, que o indicador da Tagro destaca. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o fim das restrições chinesas contra a Covid-19 deve aumentar o consumo de carne bovina lá e impulsionar a demanda por importações, mesmo em um cenário de grande rebanho bovino deles e alta produção doméstica. Em 2023, espera-se que o rebanho bovino de vacas tenha um crescimento mais brando em relação a 2022, falando ainda da China, devido a um estoque abundante de gado e aos elevados custos de alimentação. O problema que se tem aqui, lá na China também é encontrado. Vamos ver mais uma tela do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com elaboração do indicador de boi da Tagro. Em função disso, haverá gado de corte na China suficiente no mercado para suprir os abates este ano, de tal forma que a produção de carne bovina em 2023 está prevista para crescer 3%, atingindo 7.400.000 toneladas. A previsão de importação de carne bovina para este ano, pelos chineses, é reduzida para 3.400.000 toneladas, o que já é um volume extraordinário. 3.400.000 toneladas, redução devido à suspensão das exportações de carne bovina pelo Brasil. Mesmo assim, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera que a demanda por carne bovina importada seja mais forte em 2023, devido ao maior consumo com menores restrições de Covid-19 e menores custos com testes de Covid, desinfecção e políticas de segregação de carnes. O relatório do Departamento americano diz ainda que a carne bovina resfriada e fresca, dominada pelos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, deve crescer este ano. Até falamos ontem, João Pedro, que talvez os Estados Unidos tivesse uma redução, mas deve crescer este ano. Com relação especificamente à Austrália, suas importações pela China devem subir com o estabelecimento de um acordo bilateral de livre comércio favorável à Austrália. As exportações australianas de carne bovina recebem uma cota preferencial sob a qual a taxa de tarifas, a taxa tarifária, caiu para 1,2%, 1,3% este ano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só voltar aqui. Caiu para 1,2% a tarifa de importação de carne bovina da Austrália para a China, João Pedro. Dan, se você pegar o que eles precisam importar e vai ser essa a regra, 50% a mais do que eles produzem lá, eles vão ter que importar 300 mil por mês, 3 milhões e 400 em 12 meses, 300 mil dá 3 milhões e 600, alguma coisa perto disso. E dessas 300 mil, 40%, 45% terá que vir do Brasil. Então, eles vão continuar importando do Brasil 130, 140 mil toneladas a mês de equivalente carcaça. Então, agora, eles vão comprar da Austrália... Sabe a que preço, né? A que preço? A grande questão é o preço. É lógico. Se eles querem comprar gado da Austrália, eles vão ter que pagar bem acima de $5.500 a tonelada, 5.600, porque na Austrália a arroba está custando $60. 60 e mais, $68 a arroba. Nos Estados Unidos, eles não têm essa oferta toda. O americano vai vender, lógico, vai vender cortes de dianteiro, de traseiro, etc., a um preço maior, $7.000, $8.000 a tonelada, e vai importar carne brasileira para fazer hambúrguer, para fazer carne moída.
Então, agora, para atender esses 3 milhões e 400 mil, esquece, tem que vir do Brasil. E o Brasil teria que fornecer pelo menos 40% disso. 40% disso, nós estamos falando em 16, vai 1 milhão e 400 mil toneladas só do Brasil para atender. Por ano? Por ano. Esse ano agora, 2023. O gado que eles têm na China não é um gado de corte. O gado da chinesa basicamente é gado de leite. Eles devem ter vacas que devem estar em fase de descarte. E eu não sei como é que eles fazem com os bezerros machos do gado de leite. Eles não têm muita área eles não têm muita criação de gado especificamente para corte. Eles não têm espaço físico. O problema da China é espaço físico. Porque eles têm aquela região que fica a leste da China, de Hong Kong, Xangai até Beijing, ali está tudo ocupado, ou por ocupação humana, ou por agricultura de arroz, etc. E o resto é um grande deserto. Você produzir gado no deserto é complicado, tem que ter muito feno, muita ração, é um gado caro. E a comida, como diz o relatório do USDA, está cara lá também. Tá, porque eles dependem de soja importada, que é basicamente o Brasil é o grande fornecedor de soja para eles, e eles produzem o milho deles, eles mantêm um preço bem acima do mercado internacional. Eles são grandes produtores de milho, mas eles têm que manter um preço bem acima, porque a média de área plantada é 3, 4 hectares por produtor, então é quase que tudo manual. Então, vai comparar com o Mato Grosso, que o cara planta 5 mil hectares de milho aí, um agricultor. Não tem, e tem máquina para plantar, máquina para colher, tem tudo. Lá não, eles usam muito ainda a questão de reter a mão de obra no campo, pagando um preço maior, tanto para o arroz como para o milho, que são dois produtos que eles têm uma produção grande de grãos. Falar em milho, a Conab divulgou hoje o 6º levantamento da nossa safra, né? 309 milhões de toneladas é a estimativa agora. O IBGE também divulgou a sua estimativa para 2023. E no caso do milho, João Pedro, as exportações de milho seguirão bastante aquecidas este ano, de forma que, segundo a Conab, em fevereiro do ano que vem, o estoque que nós teremos de milho no ano que vem, mais ou menos 7 milhões de toneladas. É pouco ainda, 7 milhões, o Brasil consome isso em 45 dias. É um mês e pouco. Só esse ano, agora 2023, só da produção de etanol a partir de milho são 14 milhões de toneladas a previsão de consumo para produzir etanol a partir de milho. Aqui no nosso estado tem 2 plantas, uma que já começou a produzir já e uma segunda planta que está em construção, que vão consumir tranquilamente mais de 2 milhões de toneladas. Então, agora, a grande questão é, o pessoal algumas consultorias estão falando que o Brasil pode chegar a 95, 98 milhões de toneladas de milho na segunda safra. No inverno, né? No inverno. Essa que está sendo plantada agora, pós-soja. Mato Grosso... Deixa eu ver se o pessoal coloca novamente a tela da produção, que nós falamos agora há pouco. Tem uma tela, a tela de produção de arroz, de milho e soja também, só para a gente ilustrar o que o Brasil deve produzir na temporada 2022-2023. Dá 309 milhões de toneladas, se você somar 152 do milho, da soja e 123 do milho, nós estamos falando 275 de soja e milho. Aí o outro sobra 25 milhões para o resto. 10 milhões para trigo, 9 milhões, 10 milhões para arroz, e o resto é pouca coisa. Vamos ver então o que a Conab diz nesse levantamento. Olha, algodão vai muito bem, 2 milhões e 680 mil toneladas, arroz, produção 8% menor, abaixo de 10 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, enfrenta ainda problemas com a falta de chuvas. Feijão nas 3 safras, perto de 3 milhões de toneladas. Soja, que você mencionou, João Pedro, 151 milhões e meio de toneladas. O milho nas 2 safras, 122 milhões. E o total, 309 milhões e 900 mil toneladas. É isso aí, você vê, o arroz do sul a maior parte é irrigada, né, Zé? Então quem tem água até é bom, porque o arroz gosta disso, a água no pé e sol na cabeça.
Então, E diminuiu também a área plantada. É problema da margem do produtor. O preço do arroz está parado no mercado, grande parte dele é para o mercado interno. O mercado interno não cresce o consumo. O ano passado deu uma folga porque houve algumas condições de exportar um pouco de arroz, aqueles excedentes. Esses produtos voltaram para o mercado interno, arroz, feijão, eles têm a grande dificuldade. Qualquer excesso que tenha, o preço derruba o preço. E também o inverso é verdadeiro. O feijão, por exemplo. Nós comemos feijão carioquinha. Ninguém produz feijão carioquinha no mundo inteiro, só o Brasil. E só o Brasil consome carioquinha. Então, se sobrar, não tem para quem vender. Se faltar, não tem de onde importar. Então, esses produtos para voltar no mercado interno, especialmente, o governo teria que ter uma política de sustentação de preço, para não deixar o produtor trabalhar abaixo do custo de produção. Porque quando a soja não cai abaixo do custo de produção, por quê? Porque a demanda é muito grande. A demanda é grande e é exportado. Então você tem dólar, tem o dólar puxando, tem lá fora faltando soja, quebra na produção americana, etc. O próprio milho, que é uma cultura que o Brasil antes apanhava no milho, hoje o Brasil está junto com os Estados Unidos, que é o maior exportador de milho. Estamos falando de 50 milhões de toneladas. O americano vai exportar umas 54, 55. E o americano era o dono, só que o americano usa muito milho para a produção de etanol. Quase 1/3 da produção de milho americana vai para etanol.